menos parece que não foi nem sentido, mas 71% de posse de bola no jogo todo. E o Fluminense saiu atrás, buscou a virada, mas não conseguiu. O que você acha que faltou? Eu acho que o que faltou foi entrar no primeiro tempo com uma certa sonolência. O time entrou de uma maneira dispersa, que possibilitou o Rezende, num chute que desviou, fazer o gol, que foi a única bola que foi no gol. Mas a gente entrou de uma maneira que não era para entrar. No segundo tempo a equipe foi mais aguerrida, teve muito mais mobilidade, muito mais interesse em ganhar o jogo. E provavelmente, se a gente tivesse continuado com os 11 jogadores, teria vencido a partida. Mas a gente tem que entrar nos jogos mais com a mesma concentração que foi no segundo tempo, que está sendo a tônica do time. A gente deu uma vacilada ali e não teve azar, que desviou. A gente possibilitou que o Rezende tivesse o chute e eles conseguiram fazer um gol. Diniz, eu queria que você comentasse sobre o Ganso, porque no primeiro tempo a impressão que nos passou é que ele estava mais recuado, tentando dar aquele passe de infiltração em profundidade, e no segundo tempo o posicionamento dele foi um pouco mais próximo do gol. Acho que ele deu apenas um chute durante toda a partida. Eu queria que você comentasse sobre o desempenho dele hoje. A gente conseguiu chutar pouco. A gente estava jogando com um time que estava os 11 jogadores praticamente da intermediária para trás, não era nem do meio do campo para trás. Então as chances elas são raras. Não foi o problema do Ganso no primeiro tempo, o problema foi que o time estava com muito pouca mobilidade e pouca agressividade, e isso dificulta para quem está armando o jogo. Ele também faz parte disso. No segundo tempo melhorou um pouco, nesse sentido, da mobilidade melhorou bastante, mas a produtividade desse chute fora da área, a gente não teve muita chance de chutar. O jogo ficou mais pelo lado, chegou muitas vezes pelo lado, criamos algumas chances. Então não foi o problema do Ganso, foi o problema que o time não se encontrou no primeiro tempo. No segundo tempo ele ficou um pouco mais adiantado na primeira metade, na segunda metade eu torci ele para trás de novo quando eu coloquei o Matheus Gonçalves e ele continuou com uma melhora no jogo. Diniz, eu queria que você explicasse um pouquinho a sua intenção nas substituições, que você tirou os dois laterais no segundo tempo, e aí a gente ficou tentando encontrar quem seria o lateral, depois a gente viu que os pontas apoiaram bastante, enfim, eu queria que você explicasse mais ou menos o que você pensou quando retirou os dois laterais. Dá mais amplitude para o time, mas profundidade ao mesmo tempo. Então ficou o Calazans aberto de um lado, o Everaldo do outro, a gente empurrou o Ganso um pouco mais para frente, e os zagueiros estavam quase que sendo os laterais de apoio. Então o time ganhou isso no segundo tempo, ganhou amplitude, ganhou profundidade, a gente melhorou no jogo, mas acima disso foi a mudança tática, a gente mudou a postura emocional. O time teve muito mais interesse em fazer o gol e buscar a vitória. Em relação... Você acha que os desfalques têm te atrapalhado muito, jogadores suspensos, jogadores julgados no TJD, isso tem provocado você fazer muitas mudanças no time? Isso estaria prejudicando o trabalho? Eu posso falar que isso prejudicou o trabalho de uma maneira determinante. Sempre quando você não pode repetir a equipe, você perde um pouco de entrosamento. Os jogadores vão ganhando entrosamento e é bom, eu gosto de repetir a equipe. A gente tem pouco tempo para treinar, então a falta de entrosamento, hoje jogou o Léo Santos, que nunca tinha treinado com o time, o Ganso que está chegando agora, foi a segunda partida dele como titular. O Caio Henrique, a gente sempre modificando ele de posição, mas é um jogador que já está mais adaptado. Então, e a gente perdeu o Ayrton, perde o Bruno Silva, o Digão. A gente perde um pouco de entrosamento, mas eu não posso falar que isso é determinante. Os jogadores estão treinados para entrar e corresponder. E o jogo foi empate, teve um empate, eu acho que o Rezende também fez uma partida muito boa, principalmente nesse setor defensivo. Tem um mérito muito grande do Edson, que soube armar bem a equipe. Então a gente jogou contra um adversário duro. O Flamengo também empatou com eles, o Botafogo empatou por 0-0. Então nós jogamos com um time também valoroso. A estreia do Léo Santos e o Gonçalves, que teve uma oportunidade hoje, o que você achou da atuação dos dois? Acho que o Léo foi muito bem, assim, por causa da estreia, chegar e jogar num sistema totalmente diferente do que ele vinha atuando. Acho que ele correspondeu muito bem à expectativa. E o Matheus entrou muito bem, criou várias situações e um jogador que estava crescendo nos treinamentos e teve a oportunidade e agradou bastante. Diniz, você, acho que o seu estilo de jogo, posicionamento e movimentação são fundamentais, né? Eu acho que estava reclamando muito no primeiro tempo de uma falta de movimentação, a equipe estava muito parada, e no segundo tempo, mesmo com você abriu pelas pontas o Calazans, depois o Everaldo, o Daniel pelos lados, mesmo assim o time ainda encontrou muita dificuldade, porque a retranca do Rezende era muito forte. Então como você está pretendendo combater esses times que marcam, que nem o Rezende marcou hoje, praticamente já na grande área? Acho que com muito treinamento e também com o incremento aí dos jogadores que estão chegando, com entrosamento. Quando a gente joga contra um time que bem treinado, como o Rezende, jogando em linha baixa, o campo também hoje não facilitava as coisas, um campo muito irregular. É normal você ter dificuldade, mas o jogo, pelo que foi a partida,
o resultado normal da partida seria a vitória do Fluminense. A gente criou oportunidades para marcar e o Rezende teve aquele vacilo nosso no primeiro tempo. Então o que determinou o nosso empate foi a nossa atuação no primeiro tempo. No segundo tempo, se a gente joga daquela maneira, a gente provavelmente teria feito o nosso gol. E aí o Rezende com 1-0 já não pode ficar tão atrás como ficou. Então assim, o que eu tenho a minha queixa com o time hoje foi a nossa atuação no primeiro tempo. Valeu. Diniz, deixa eu só fazer mais uma pergunta. Você sempre na entrevista coletiva com a gente é um cara mais reservado, né? E hoje a gente acabou vendo um Diniz no iniciozinho do jogo que a gente não está acostumado a ver. Que foi você com seus filhos, você entrou ali, tirou foto deles, a gente viu eles aqui te esperando. Ter um feriado é um pouco mais confortável para você que está fora, enfim, do seu estado, para poder ter a família um pouco junto? Isso aí é o meu bem mais precioso. E a única coisa que eu acho ruim da posição de técnico não é nem a estabilidade que a gente tem, é de fato ficar longe da minha família, porque quando eu não estou trabalhando, eu estou perto deles sempre quando eu posso. Então eles estarem aqui é um presente para mim e procurar aproveitar esse carnaval com eles.